arte, faz parte de respirar. Floresta! Já tá na hora de gritar ao vento, de não calar o que tem pra falar, de jogar verde, mas jogar atento, plantar ideia para germinar. Floresta faz a diferença, faz parte de toda a crença, de toda a cultura, de toda a ciência, faz de toda a ciência a arte, faz parte de respirar. Floresta faz a diferença, faz parte de toda a crença, de toda a cultura, de toda a ciência, faz de toda a ciência a arte, faz parte de respirar. Floresta faz a diferença. Faz de toda a ciência a arte, faz parte de respirar. Floresta faz a diferença, faz parte de toda a crença, de toda a cultura, de toda a ciência. Faz parte de toda a crença, de toda a cultura, de toda a ciência. Faz de toda a ciência a arte, faz parte de respirar. Floresta faz a diferença, floresta faz a diferença, floresta faz a diferença, floresta faz a diferença, floresta faz a diferença. Estamos acompanhando pelo site Floresta Faz a Diferença. A gente está falando direto da Praça dos Três Poderes, em frente ao Palácio do Planalto, onde está acontecendo nesse momento uma manifestação contra a reforma do Código Florestal, promovida pelo Comitê Brasil em Defesa das Florestas. A gente está aqui agora com o senador Randolfo Rodrigues, do PSOL do Amapá, um dos senadores que vem levantando a voz contra a reforma do Código Florestal e está aqui falando para a gente, para falar um pouco da votação e dessa manifestação. Senador, qual que é a importância nesse momento, quando a reforma do Código Florestal pode ser votada a qualquer momento no Senado Federal, para a gente tentar, enfim, se mobilizar contra a reforma do Código Florestal? É com o que conta agora as florestas do Brasil, o Brasil, as gerações atuais e as gerações que virão. Nós já fizemos o bom combate na Câmara, na Comissão de Meio Ambiente do Senado, agora vai para a votação no plenário. Esse é o momento da mobilização popular e da vigília. O texto que foi aprovado na Comissão de Meio Ambiente mantém muitos dos terríveis pontos que foram aprovados antes na Câmara dos Deputados. Nós estamos nadando na contramão da história e na contramão do que o mundo tem feito em matéria de preservação ambiental. Senador, a presidente Dilma Rousseff, durante a campanha eleitoral, se comprometeu com um documento assinado publicamente a vetar qualquer dispositivo da reforma do Código Florestal que trouxesse anistia e redução de áreas protegidas. Eu queria que o senhor falasse se a presidente Dilma Rousseff tem obrigação ou não, se quiser cumprir o seu compromisso, de vetar esses dispositivos. O texto aprovado na Comissão de Meio Ambiente do Senado ainda traz anistia, ainda traz redução de áreas protegidas? Traz 3 temas que considero dramáticos para a legislação ambiental brasileira. Primeiro, ele mantém a anistia, que foi aprovada anteriormente na Câmara dos Deputados. Mantém a anistia, modifica o nome, faz metáforas, no final das contas é anistia mesmo, para quem desmatou até 14 de abril de 2008. Segundo, e o que é muito grave, ele faz redução de reserva legal na Amazônia. É isso mesmo, reduz a reserva legal na Amazônia. Diz um dispositivo que os estados que têm mais de 70% de unidades de conservação pode ter a sua reserva legal reduzida de 80% para 50%. Ou seja, institucionaliza que derrube floresta, institucionaliza que o desmatamento se amplie na Amazônia
como se tem ampliado, segundo os estudos do Greenpeace, somente nesses últimos 3 anos, em virtude do debate do Código Florestal. E terceiro, ele mantém a desregulamentação da legislação ambiental brasileira, continuando a sequência do que já foi aprovado pelo Senado anteriormente, do PLC 01, que é um PLC que na prática reduz atribuições do IBAMA, agora ele desregulamenta a proteção ambiental. Então, o texto mantém graves problemas, graves defeitos, continua a ameaça sobre as florestas, sobre o Brasil, sobre as gerações que virão. Eu quero só lembrar, o Código Florestal não é um conjunto de leis para proteger somente o meio ambiente. É um conjunto de leis para proteger as populações humanas. O que aconteceu na região serrana do Rio de Janeiro, o que aconteceu em Santa Catarina nos anos 80 é a prova material disso. Eu quero acreditar que a presidente vai manter o seu compromisso assumido com a sociedade brasileira no segundo turno das eleições do ano passado e o seu compromisso com o Brasil. Obrigado, senador Randolph. Nada. A gente está aqui na esplanada dos ministérios, em frente ao Congresso Nacional, transmitindo essa manifestação contra a reforma do Código Florestal. Vamos tentar falar agora com a ministra Marina Silva. Traz a Marina aqui. Ficou bem legal, pode, né? A gente está transmitindo a manifestação contra a reforma do Código Florestal em frente ao Congresso Nacional, onde os manifestantes estão já se retirando depois de fazer a manifestação. Agora, ao meio-dia, será entregue um abaixo-assinado de 1,5 milhão de assinaturas, que foi colhida pelo movimento, e às 2 horas, a Presidência da República, onde será entregue o mesmo abaixo-assinado. A gente está aqui tentando falar com a ex-ministra Marina Silva. Estamos esperando ela estar aqui falando com o pessoal que está se manifestando, e a gente vai falar agora com a ex-ministra Marina Silva, ex-senadora pelo Acre e uma das líderes desse movimento. Senadora Marina Silva, qual que é a importância da mobilização contra a reforma do Código Florestal nesse momento que o Senado Federal está às vésperas de votar em plenário o texto da reforma do Código Florestal? Mobilizar o apoio político para as correções que precisam ser feitas no texto que vai para discussão no plenário do Senado. O texto que foi aprovado nas comissões do Senado aumenta o desmatamento, anistia desmatadores e reduz a proteção das áreas de preservação permanente. E essa mobilização é para dar apoio aos senadores que queiram votar um texto de acordo com os interesses do Brasil, de acordo com os interesses do futuro das nossas crianças, dos nossos jovens, da agricultura sustentável e vigorosa que o Brasil precisa, de um Brasil que não precisa mudar a sua legislação para poder produzir mais. De um Brasil que precisa, sim, usar as melhores tecnologias, os maiores investimentos econômicos para aumentar a produção por ganho de produtividade. Tá bom, obrigado, senadora. Bom, a gente continua transmitindo a mobilização contra a reforma do Código Florestal e a gente vai falar agora com a Sandra Pérez e com a Vanessa da Mata, duas artistas conhecidas nacionalmente, que estão aqui falando pelo Floresta Faz a Diferença. Eu queria que vocês falassem um pouco da importância do envolvimento da classe artística num movimento como esse, que pretende defender as florestas no Brasil. Bom, eu acho que, em primeiro lugar, as crianças, né? Porque elas vão desfrutar desse novo Código Florestal. A gente já vai estar mais velhinha, eu e a Vanessa, porque já temos idade. Então são eles, por isso que nós temos aqui 500 crianças hoje, né, militando. E a gente está aqui especialmente para lembrar de que foi feita uma promessa, que não haveria retrocesso no novo Código Florestal. A nossa presidenta, hoje eleita, fez essa promessa para a gente. Além do que não haveria anistia às pessoas que desmataram. Então a gente está aqui lembrando que foi feita uma promessa. A gente está muito contente porque foram feitos avanços, né? O código já melhorou bastante, mas eu acho que ainda tem que melhorar muito mais. Por isso que a gente está aqui.
Vanessa, qual é o recado que você manda para os senadores que estão aqui bem pertinho da gente, que vão votar um texto que hoje, como ele está hoje, retrocede em relação à proteção às florestas? Retrocede, tem brechas absurdas, quer dizer, é unilateral, é apenas ao pecuarista, ao produtor, ele não visa propriamente as florestas, a proteção da floresta, né? Eu fico extremamente tocada porque sou do Mato Grosso, eu vi florestas ao meu redor serem destruídas e sei bem o que é, eu sei como é triste isso. Eu acho que a gente tem um papel de incentivar também pessoas a terem opinião e não terem medo.